Olá pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, deixa eu trazer um novo Athlon para vocês, né? O Athlon 200GE, um novo processador da AMD aí que promete bater, né, o G4560 e o G5400, que muitos alunos aí estão com dúvida, estão me perguntando se vale a pena pegar o Athlon, né, 200GE no lugar do G4560 ou do G5400 para montar um PC de entrada, né, para montar aquele PC gamer para rodar os jogos mais leves, como CSGO, LoL, Dota, Fortnite, esses jogos online, né, que não exige tanto do processador e não tem gráficos assim tão pesados. Então, pessoal, vocês não estão entendendo direito a jogada das empresas com os processadores, tá? O Athlon 200GE é um processador que já vem uma placa de vídeo agregada, então ele é uma APU, ele vem com dois núcleos, mas ele tem Hyperthread, então ele tem dois núcleos físicos e dois virtuais. Olha, virtuais, faz tempo que a gente não usa mais esse termo, que são os threads, né? Então tem dois físicos e dois threads, e ele vem também com a Vega 3, né? 3 GPUs Vegas agregado a ele. Então é um processador de entrada, né, de baixo custo, ele tá na faixa aí que vocês estão vendo, R$ 284, e já tem uma GPU interna que vai dar um bom desempenho gráfico. Então um processador de entrada com custo-benefício bem interessante. Além de ser um processador, ele já tem uma placa de vídeo Vega agregada, então você consegue ter um ótimo processador e uma ótima placa de vídeo de entrada. Você tá entendendo, pessoal? Esse processador foi desenvolvido pela AMD para estar entrando em computadores de escritório, pessoal, para trabalho. O cara ali que vai trabalhar no escritório, né, com Word, Excel, vai trabalhar ali com internet, vai mexer nos sites, para trabalho, tá? Uma workstation aí para trabalho. Essa é a ideia da AMD, trazer esse processador para esses computadores mais de entrada, para aquelas lojas de comércio, né, que faz o gerenciamento do caixa, tem lá o gerenciamento também do estoque, que faz vendas. Então é para esse tipo de aplicações, para PCs mais de entrada, onde você precisa ter um bom processador, mas também precisa ter uma placa de vídeo que não precisa ser tão exigente, igual a questão de jogos, né? Até um Photoshop, um Corel ali, se você não for profissional, né? Se você não for um web designer que precisa de alto desempenho, dá para você trabalhar também com essa Vega 3, você vai conseguir. Então a AMD tá pensando nesse público, esses PCs mais de entrada, e não para jogos, né? A AMD já falou que de processadores para jogos é o Ryzen 5, né? O Ryzen 1600 e o 2600. Seria esses processadores para jogos, esses processadores que a AMD indica para você que vai jogar. Esse Athlon GE, ele é exatamente para computadores workstation, para trabalho, que atinge uma boa parte dos computadores hoje em dia aí no mercado, que é para trabalho, entendeu? Então seria essa ideia aqui, o Athlon GE. Mas, né, como ele tem uma Vega 3, a gente consegue rodar alguns jogos. Infelizmente eu instalei um só desse, eu não consegui testar, tá, pessoal? O cliente tava com pressa, ele precisava do computador, então eu instalei toda a máquina para ele usar o programa realmente para gerenciamento de estoque, mas o que eu pude testar um pouquinho lá, a máquina ficou extremamente rápida. Porém, tem vários youtubers aí trazendo comparativos, né? Só o Athlon rodando jogos, e você percebe ali que Fortnite, CSGO, LoL, Dota se comporta até razoavelmente bem. Você tem que diminuir bem a qualidade gráfica, né? Você tem que deixar lá no low praticamente, mas você consegue ter uma boa experiência ali com FPS. Então é uma ideia se você pensa ali em gastar até na faixa de R$ 1.500, mas eu não aconselho. Esse tipo de processador, pessoal, é exatamente para workstation, para trabalho, para você vender ali para o seu cliente que vai montar sua loja, para você vender ali para o pessoal de escritório, né, que vai fazer imposto de renda, como escritório de contabilidade, por uma seguradora que vai trabalhar com planilha, você entendendo? É para trabalho. Porém, como ele tem uma Vega 3 agregado, ele consegue ter um bom desempenho ali em jogos. Então eu vou mostrar o que eu montei aqui para vocês, só que calma, pessoal, vai até o final do vídeo que eu vou falar o sistema de upgrade. O que a gente consegue melhorar esse computador futuramente. Então a gente compra ele agora nessa configuração que eu vou passar para vocês, que deu em 1.595, só que a gente já deixa ele preparado para um futuro upgrade, né? Então vamos lá, vamos começar pelo processador, tá? Então o Athlon GE, ele tem 3.2 GHz, é uma coisa chata da AMD, dessa vez ela não liberou aí overclock para esse processador, então ele vai trabalhar aí 3.2. O bom dele trabalhar nesse 3.2 GHz é o TDP dele, que é de 35, praticamente ele não esquenta, né? O Cooler Box vai dar conta do recado. Ele tem 4 MB de memória cache, então ele tem 2 núcleos e 2 threads, e vem aí com a Vega 3 agregada a ele. Então se você olhar a especificação desse Athlon, é interessante realmente, é um processador que você vê que tem uma configuração legal, que vai conseguir rodar realmente alguns jogos, tá? Bom, então o processador está saindo por 284, é um excelente processador de entrada para workstation, porém dá para rodar alguma coisinha de jogos aí nele. Seguinte, placa-mãe, como a gente está indo no processador mais barato, a gente vai para uma placa-mãe mais barata. Só que eu vou deixar bem claro, a placa-mãe é a base, né? Placa-mãe, placa base do computador, onde todos os componentes são conectados e ela é responsável por fazer a comunicação entre eles. Se a gente não tem uma boa base, a gente não vai ter um bom computador. Então eu tô pegando aqui uma placa-mãe de baixo custo para deixar esse PC de baixo custo.
custo, mas essa placa-mãe não é interessante para o Ryzen 7. Se você está pensando em pegar um Ryzen 7 futuramente, não é essa placa, tá pessoal? Eu estou pensando aqui no máximo o Ryzen 5 lá futuramente. Então você sai aqui do Athlon e passa para um Ryzen 5, beleza? Então a gente vai pegar uma da ASRock, né, uma A320. Ela tem 2 barramentos de memória, um PCI Express, um PCI Express Mini. Ela até tem um bom espaçamento ali entre as fases. E ela tá por R$299, é um ótimo preço aí para uma placa-mãe, com frete grátis, tudo certinho. Já é compatível com o Athlon 200GE e também com o Ryzen 5. Eu tô pensando mais para frente a gente pegar um 1600 ou o Ryzen 5 2600. Aí sim ficaria interessante o upgrade, né? Daí para uma RX 560 ou uma 580 ou então uma 1050 ou uma 1050 Ti. Então seria essa placa-mãe aqui que a gente adicionaria no nosso setup. É uma placa bem de entrada, como eu falei, o Ryzen 7 aqui esquece. Bom pessoal, a questão de memória, a gente sabe que a APU se beneficia muito com o Dual Channel, no caso da AMD, tá? Então no lugar da gente pegar um módulo de 8 GB, a gente vai pegar 2 módulos de 4. Seguinte, se você estiver pensando futuramente pegar lá uma 1060, né, de 6 GB ou uma RX 580 de 8 GB, é interessante você já pensar em um módulo de 8 GB só. Você vai perder um pouquinho de desempenho agora, mas futuramente você já está preparado aí até para 16 GB Dual Channel com o Ryzen 5, né, ou 2600. Então pensa bem, pessoal, veja quanto tempo você vai demorar para fazer esse upgrade. Eu vou chutar aqui que a gente não vai fazer tão cedo, a gente vai demorar um ano e meio aí para fazer um upgrade, ou um ano, dá para pagar o computador. Então eu aconselho você pegar 2 módulos de memória. Futuramente ainda você vai conseguir usar esses 8 GB. Porém eu não aconselho você pegar aqui o 2400, porque ó, 275,10 centavos. Se eu pegar um 2666, então uma memória, né, 4 GB 2666 por 269,98, tá mais barato. Então a gente utiliza 2 módulos de 4 GB, né, totalizando 8 GB a 2666 e ainda a gente faz Dual Channel. Então é a melhor opção aqui, eu já adicionei essas 2 memórias aqui no nosso setup, beleza? Eu só deixei aqui a de 2400 para você ver o preço, ó. É R$5 mais caro aí praticamente, então vale a pena pegar 2666, uma frequência um pouquinho melhor e trabalhando a Dual Channel, beleza? Mas se futuramente a ideia sua é colocar uma 1060 de 6 GB ou uma RX 580, pode-se pensar no módulo só de 8. Mas deixa assim, 4 e 4, você vai ter 8, hoje os jogos rodam tranquilamente com 8 GB. Sim, daqui um ano e meio pode ser que 8 GB seja pouco, mas aí a gente pensa no futuro upgrade lá na frente, vamos resolver nossos problemas hoje. Então aqui 2666 seria excelente para o nosso sistema que trabalharia Dual Channel, né? Seria uma boa vantagem ali para o nosso Athlon GE. Bom pessoal, em questão de armazenamento eu não ia trabalhar com HDD, né, o HD magnético. Eu acho que um SSD seria mais interessante para essa máquina, para a gente extrair o máximo de desempenho dessa máquina, deixar essa máquina voando, cara. Só que sim, 240 GB, se você for colocar aí por uma workstation, né, para alguém que trabalha bastante com dados, com informações, documentos, né, pode ser que seja pouco. Porém, temos que ter sistemas de backup, né, pessoal? Mesmo um SSD ou um HDD, você não vai deixar as informações ali de um cliente que usa um escritório de contabilidade sem um sistema de backup. 240 GB dá para rodar os programas tranquilamente do escritório, da loja, enfim, e ter um sistema de backup no HD externo, que é o que geralmente tem por aí. Mas se você não quiser trabalhar com SSD, quiser colocar um HDD, o preço vai ser o mesmo, 207,98 centavos, que vamos arredondar para 208. Seria um HD 240 GB ou então 208 você pega um HD de 1 TB aí, HDD. Eu prefiro 240 GB para essa máquina voar, cara. Você vai montar uma máquina com SSD, o cara na hora ali ele vai perceber que a máquina tem um outro rendimento, o cara vai falar, cara, que máquina rápida. Hoje faz muita diferença você tirar o seu HDD, né, e passar por um SSD. Explica aí pro seu cliente ou para vocês, né, coloca um SSD de 240 GB por R$208 e futuramente você pega um HD de 1 TB ou pega um HD USB, né, externo, um USB 3.0, que eu acho que é mais interessante do que você trabalhar com um HDD de 1 TB e um SSD 240. Eu colocaria o SSD de 240 e depois pegaria um HD externo, né, de 1 TB USB 3.0. Mas essa aqui é a minha ideia. Vocês deixam aí no comentário se vocês acham que seria interessante. Eu colocaria SSD. Ia ficar extremamente rápido essa máquina. O cliente ia perceber na hora que essa máquina é totalmente fora do padrão, né, do que ele já utilizou. Mas como eu tô falando, é workstation, né? Eu não tô falando em jogos aqui. Vocês perceberam que eu não falei em nenhum momento em jogos, né? Essa máquina não é para jogos, pessoal. Ela roda jogos, né? Mas ela é uma workstation. Porém, calma que a gente vai deixar ela preparada para um futuro upgrade aí para jogos. A fonte, pessoal, como essa máquina não tem aí uma placa de vídeo, a gente não vai adicionar uma placa de vídeo off-board, né? No caso em uma 1060, uma 580,
Pode ser uma fonte aí que tenha PFC ativo, ela não precisa ter necessariamente os 80 Plus. Hoje também a certificação 80 Plus está complicada, mas tendo PFC ativo já é uma ótima opção. Essa da Blue Case eu já trabalhei com ela, ela é ótima, ela é muito boa. Ela é bem silenciosa, ela é de 500 watts. Ela até suporta uma 1050, uma 1050 Ti, mas se a gente for colocar uma 1060 de 6GB ou uma RX 580, eu já aconselharia vocês partirem aqui para uma Thermaltake de 500 watts reais, tá? É, R$ 264,90, 265, né? Ela é bem mais cara aqui do que essa da Blue Case, mas não tem nem comparação de qualidade entre as duas, né? Sim, a Thermaltake aqui ela tem 80 Plus branco, mas é 10 vezes melhor do que essa Blue Case, mas essa Blue Case ela é muito boa, bem silenciosa e vai dar conta do recado aqui, pessoal. Um futuro upgrade ali, se você primeiro passar por Ryzen 5 e colocar uma placa de vídeo ali, uma 1050, uma 1050 Ti, uma 560, uma RX 560, ela vai dar conta do recado. Se você estiver pensando em placas aí como 1060, 1070, 580, RX 580, aí é mais interessante aqui da Thermaltake, beleza? Já deixei também, lembrando que todos os links vão estar na descrição do vídeo, pessoal, vocês podem mesclar lá tranquilamente. E para finalizar aqui, pessoal, um gabinete, né? Eu peguei um gabinete simples que tem uma tampa acrílica do lado, bonitão. A fonte é em cima, mas como eu falei, o processador tem 35 DDP, não vai esquentar praticamente nada. Mesmo que você passe aí por um Ryzen 5 1600 ou 2600, esse gabinete aqui não vai te dar problemas, tá bom? É só de você adicionar umas fãs depois aqui na parte frontal e na parte traseira você vai ter uma boa circulação de ar. Todo esse PC, deixa eu só clicar aqui nas coisas que eu escolhi, tá? Então o processador, placa-mãe, 2 pentes de memória 2666, um SSD, né, 240GB, a fonte aqui de 500 watts reais, com PFC ativo, mas não tem 80 Plus, e um gabinete gamer aqui com uma tampa acrílica lateral, ele deu o total aqui por 1.595. 1.595 tá um ótimo preço, mas é um PC para trabalho, né? Você pegaria esse PC aqui para um escritório, para uma loja, para uma recepção de hotel, para trabalho, pessoal. Esse PC aqui é para trabalho, porém ele roda jogos aí, você vê vários YouTubers trazendo aí as reviews, né, as comparações desse processador com outros processadores, trazendo só ele em jogos, com vários tipos de memória, né, 2400, 2266, com Dual Channel, sem Dual Channel, e você vê lá que ele roda jogos, ele não é para jogos. Vocês estão entendendo? A AMD trouxe esse Athlon para desktops de entrada, para trabalho, cara, workstation, e para isso ele faz muito bem. Vale mais a pena você pegar um Athlon GE, né, no lugar de um G4560 ou de um G5400, ou até mesmo um i3, para você trabalhar como workstation, para trabalho. Não falei de jogos, pelo amor de Deus, escuta bem isso, para trabalho. Agora, se você está pensando em jogos, aí um Ryzen 3, um Ryzen 5, né, que seria mais interessante. Sim, o preço sai totalmente da casa, né, sobe muito. Mas, pessoal, infelizmente a gente mora no Brasil, né? Parte de informática aqui no Brasil é bem complicado a questão de impostos, então a gente tem um preço bem elevado. Mas sim, dá para você jogar nesse PC e você consegue rodar em um LoL, Dota, CSGO, Fortnite. Porém, já deixo claro para vocês, Full HD tudo no mínimo e você vai ter algum problema ali com um travamentinho, né, um stuttering ali de vez em quando, porque é um processador para trabalho, não é um processador para jogos, mas ele roda, é ou não é? E futuramente você pode adicionar aí uma RX 550, uma RX 560 ou então uma GTX 1050, uma GTX 1050 Ti, que seria a melhor opção aí de encaixe com esse processador. É um processador de entrada, não adianta você colocar uma 1060 ou uma RX 580, que logicamente que ele vai ser o gargalo do seu setup, né, do seu computador. Com certeza ele vai ser o gargalo. Porém, alguns testes aí na internet, pessoal, mostra que o G5400 se sai melhor do que o Athlon GE com placas de vídeo off-board. Se você está pensando em pegar uma placa de vídeo futuramente, eu acho que esse processador aqui não é para você. Se você consultar aí no meu canal, vou deixar na descrição do vídeo para facilitar para vocês, eu tenho uma máquina montada com o G5400, é um ótimo computador gamer aí de entrada, eu acho que é mais interessante que isso. O que eu montei aqui agora, pessoal, esse computador, ele é para trabalho, esse Athlon GE, né, o 200GE, é para trabalho, é para workstation, é para esse tipo de público. Porém, ele tá bem apto aqui a mudanças, a upgrade, então você pode trocar esse Athlon para um Ryzen 5, então um 1600 ou 2600, seria um ótimo upgrade, né? Você teria um bom desempenho aí sim o seu computador começaria a virar gamer. A placa-mãe aqui com o Ryzen 5, 1600, 2600, ela vai aguentar. Eu também não aconselho muito, mas ela vai aguentar. Os pentes de memória você pode estar trabalhando a Dual Channel a 2666, então você vai ter 8 GB Dual Channel, né? 2666. Aí você adiciona uma RX 580 de 8 GB ou uma 1060 de 6 GB, ó, ficaria filé. E se você estiver pensando nessa configuração, já vai de cara aqui
com uma thermal take de 500 watts, né? Ou watts, depende do lado da rua que você mora. Seria aí mais interessante. O gabinete você pode manter esse aqui que tá ótimo, a circulação de ar dele é muito boa. Bom, pessoal, acho que vocês entenderam, né? Cara, é complicado porque o pessoal na internet, eles fazem vídeos mostrando computadores para gamers, né? Para jogos. Mas o Athlon GE, ele não é para isso, pessoal. Ele é para workstation, mas roda jogos. Eu entendo esse pessoal que tenta trazer esse Athlon, né, pro mundo dos jogos, pro usuário gamer, porque é um processador extremamente barato, então a gente conseguiria ter uma experiência ali nos jogos com um computador por 1.595. Mas ele não é para isso, ele é para trabalho. Acho que deu para entender, né, pessoal? Se não entenderam, pessoal, deixa aí nos comentários, eu vou ter um imenso prazer em responder para vocês. Então eu espero que tenha gostado. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, tô trazendo vídeo praticamente todo dia pra gente. Então nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais.